pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Hoje estou com essa equipe maravilhosa de novo. O Leandro está aqui, o Simão. Para quem não me conhece, eu chamo João Paulo e a gente vai mudar um pouquinho o nosso escopo. Hoje, além da gente falar sobre gestão de pessoas, a gente vai falar sobre uma lei que já está em vigor há 2 anos e está com algumas novidades agora. Essa lei mudou tudo que a gente está acostumado. Não precisa ficar com medo. Antes de falar sobre ela, já curte aqui o nosso vídeo, já se inscreve no canal porque vai ser fenomenal. Leandro, dá um oi aí pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem? E aí, Simão, João, tranquilo? Diga, meu querido Simão, meu garoto de ouro, dá um oi para todo mundo aí. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aí, mais um assunto interessante hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a lei da proteção de dados. Isso mudou um pouquinho. Como assim dados? Sabe quando você está em alguma loja e a pessoa pergunta, posso colocar, qual que é seu CPF? E você, a pessoa do nada, você não entende porque o caixa quer seu CPF? Então, é para a utilização dos seus dados. Esses dados também a gente utiliza nas nossas empresas, quando a gente contrata um funcionário, etc. Só que agora a gente vai ter uma proteção desses dados. Para você entender bem, sabe quando você vai fazer uma compra na internet? Você coloca lá um colchão, preciso de uma cama nova. Aí você vai lá, joga no Google melhores lojas de colchão. Só que aí depois você pensa, quer saber? Minha cama tá boa, tá muito caro. No outro dia, quando você liga seu computador, você vê aquele mundo de colchão aparecendo na sua tela. Não é o computador, nem um sinal dos céus que é para você comprar um colchão, não. É a utilização dos seus dados no momento que você informou para o site ou para a empresa, etc. A gente vai falar hoje sobre essa lei, como que ela vai impactar, como ela já vem impactando e vai impactar ainda mais, que vai ter algumas mudanças no nosso dia a dia e trazer nada mais do que 2 especialistas nisso que estão por dentro de toda a LGPD. Primeiro, eu às vezes fico um pouco confuso. Leandro, o que é LGPD e qual que é a importância dela para nós mortais? Então, João, essa lei LGPD, ela é Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei 13.709. E como você colocou, ela foi editada em 14 de agosto de 2018. Então, a gente já tem um tempo com ela aí. Mas por que ela é tão importante? Porque ela vai dar uma mudança já está fazendo, né, uma mudança de paradigmas, onde você não tem mais como não saber sobre os seus dados, né, onde eles estão parando e tal. A lei, ela permite que você tenha um controle maior, coisa que culturalmente a gente não tinha, né? Você ia num estabelecimento comercial, a pessoa, pode me informar o seu CPF, você dava o seu CPF e aquilo ali é uma informação vital sua. Em sites, enfim, outras formas, telefone. Então você fornecia os seus dados, não tinha nenhuma preocupação com eles. Quer dizer, tinha preocupado com alguma eventualidade que pudesse fazer com seus dados, mas não é uma preocupação como é hoje em dia, né? Ou por causa dessa lei. Então você acaba, agora, você dá mais importância aos seus dados, você tem mais direitos, né, para poder saber onde eles estão tramitando, o que está acontecendo, o que estão fazendo com ele de uma certa maneira. Então, por isso que essa lei agora ela está sendo tão importante, né? E principalmente porque ela é de 2018, mas a vigência dela foi prorrogada para agora, 14 de agosto de 2020. Lógico, nesse meio você tem medidas provisórias, tem outras leis que mexem com esse prazo. Mas tá chegando a hora. Hein? Leandro, quando você tava falando, eu tava pensando aqui, Simão, eu quero saber o que você anda comprando pela internet. E aproveitando nisso, eu quero que você me conte uma coisa. O Leandro explicou sobre essa questão da gente colocar nossos dados de forma online. Pessoal, antes de a gente chegar no online, no presencial, quando o caixa te pede o seu CPF, ele muitas vezes vai te falar que é para você ter um desconto ou um cadastro, mas é ali que ele vai entender o que o seu CPF você compra lá. Então ele pode te negociar com fornecedores, imagine saber a compra de todo mundo. Então, esse controle é estratégico para as empresas, por isso que eu acho que esse vídeo você tem que chamar toda a sua empresa para assistir, o dono, o TI, o financeiro, etc. Mas eu vi que o Simão ficou um pouco assustado quando eu perguntei o que ele vem comprando pela internet, mas eu vou te perguntar, Simão, como que eu entro num site para pesquisar uma coisa
e quando eu vou entrar em outro site, ele sabia o que eu estava procurando. João, até pontuando também o que você falou aí de pedir o CPF numa loja e tudo mais, muitas das vezes, quando eles pedem seu CPF na loja, eles conseguem ver ali o que você normalmente compra na loja e em cima disso eles te dão desconto. Hoje a gente está com desconto em cosméticos. Se você sempre compra cosméticos, a ideia é que você vá comprar um cosmético naquele dia mesmo sem precisar. E quanto aos sites, né, saberem o que você está pesquisando, sempre quando você entra dentro de um site de pesquisa, de loja, né, de alguma coisa do gênero, eles perguntam, deseja ativar os cookies? Quando você clica ali e ativa os cookies, né, o que isso quer dizer? Eles têm ali um pequeno arquivo que as páginas, né, enquanto você navega, armazenam informações do que você está pesquisando, de qual o seu maior interesse, e eles passam a ter acesso a isso. Então, sempre que você vai acessar uma nova página e ela pede a ativação dos cookies, ela vai estar pegando aqueles dados e até então, né, antes da LGPD assim, começar a ter vigência, eles disponibilizam isso para outros sites e por isso que parece que sempre estão lendo sua mente. A cada página que você entra, você consegue ver o que você pesquisou no anterior, né? Sempre lhe é proposto comprar aquele produto que você está pesquisando. Pessoal, então a gente já tem mais uma importância da lei, né? Que é fazer esse controle, porque eu não acho justo eu olhar uma informação em um site e ele já passar para o outro e ele me oferecer. Se estiver mais barato, legal, né? Mas normalmente ele chega mais caro. Vocês viram, pessoal, que o Simão fugiu do que ele está comprando pela internet. Mas eu acho que o Leandro não vai fugir da pergunta que eu vou fazer para ele. Ô, Leandro, quando a gente fala da lei da LGPD, eu já escutei muito o bordão da coleta, uso e armazenamento desses dados. Eu vou começar por partes, tá? Eu vou te fazer uma pergunta para você me responder tanto como a visão da empresa quanto da pessoa que está comprando, beleza? PFPJ. Primeiro, quando eu estou falando dessa gestão, é uma gestão, né? Coleta, uso e armazenamento. É quase nascer, crescer e morrer. Então, é uma coisa muito importante. Quando eu faço a coleta desses dados como empresa, eu tenho, depende do meu porte, por exemplo, se eu for uma empresa enorme, eu tenho tantas regras. Se eu for uma empresa de médio porte, tantas regras. E eu ser um pequeno empreendedor que tem uma maquininha de cartão para vender chocolate só, por exemplo. Eu também teria que ter as mesmas preocupações ou é uma escadinha? Dependendo do seu porte, você tem tal e tal responsabilidade. E segundo ponto, eu, como pessoa física, vou lá comprar o chocolate. Eu tenho que ter alguma preocupação com os meus dados? Por exemplo, eu posso me sentir... Isso é uma proteção a mim, mas do que está me protegendo na realidade? De spam, de utilização de dados? O que é? Responde isso tudo aí pra gente, por favor. Não pode fugir da pergunta não, João? Pô, isso é um privilégio do Simão, que é o nosso queridinho. Isso, para nós, não. É o seguinte, essa lei, e isso por isso o impacto dela, né, é tão relevante, essa lei ela é muito abrangente. Então, quando ela fala de dados, ela pega qualquer informação dada, praticamente. Quando ela fala de aplicação, a quem se aplica, ela pega também todo mundo, praticamente. Então, ela pega pessoas, seja ela natural ou jurídica, de direito público, de direito privado, e ela não faz distinção com relação à aplicação dela sobre porte da empresa, sobre, enfim, outras qualidades, o ramo, né, de atividade. Não, ela se aplica a todo mundo. É claro que você tem graus de exigência de proteção. Você pode exigir muito mais proteção de uma empresa grande, onde ela tem recursos para poder comprar ou adquirir mecanismos, né, alugar, enfim, contratar mecanismos para que ela proteja mais o seu dado. E aquela empresa de pequeno porte, ela vai ter que, dentro das possibilidades dela, manter uma proteção do seu dado que eu digo do consumidor, né? E, no caso, o titular do dado. Então, não tem essa distinção com relação a quem ela se aplica. Agora, em relação ao consumidor, é importante você saber aonde seus dados estão, o que está sendo feito com eles, por que está sendo coletado. Então, é muito importante você ter essas informações para você saber para quem você vai dar o seu dado ou não. Essa relação tem que ser muito transparente, né? E os seus dados, os dados hoje são considerados o petróleo, né? O novo petróleo.
Então, sabendo das minhas informações, a empresa ela pode, como o Simão colocou, ela pode me direcionar para uma venda, né? Uma venda dela. Então, é importantíssimo o consumidor saber sobre o que está acontecendo nos seus próprios dados. Leandro, e nessa relação, por exemplo, se a empresa não fizer esse controle de armazenamento, ela pode ser responsabilizada, tipo uma multa, uma fiscalização? Como que é? Porque, tipo assim, eu fico imaginando que, por exemplo, eu, como pessoa física, quando eu faço a compra, eu não vou tomar uma multa se eu falar que eu vou dar informação ou não. Mas a empresa, como ela está fazendo a gestão de várias pessoas que estão dando informação, a falha dessa gestão pode trazer uma multa, pode trazer assim, como é que eu posso explicar? Parar a produção dela, por exemplo, qual que é o impacto da falta de controle dessas informações? Se é para isso que a lei existe, se é também, além de regularizar, punir para a falta disso. Boa pergunta, João. Esse é outro ponto que faz ela ser tão relevante. Porque na empresa, você tem a figura de 3 pessoas, né? Você tem o controlador, que seria aquela pessoa que determina o que fazer com o dado, o tratamento que vai ser dado àquele dado. O tratamento dado àquele dado é ótimo, mas enfim. O operador, que é aquele que executa a tarefa determinada pelo controlador, e ainda vai surgir a figura do chamado encarregado, que é o conhecido DPO, né? Data Protection Officer. Que é a pessoa que vai gerenciar isso dentro da empresa, vai prestar as informações, vai informar os setores como eles devem se portar, porque isso atinge toda a empresa. Então, é importantíssimo você estar dentro das normas previstas da lei para você não sofrer as sanções que a própria lei impõe. Isso hoje, e está causando muita preocupação, isso hoje está um pouco em aberto, porque como a lei também é ampla na parte de sanções, ela determina o que pode ser sancionado, a gente não tem uma autoridade nacional ainda que determinou os parâmetros do que pode ser feito ou não, né, dentro desse universo que a lei criou. Então, as sanções elas podem variar de advertência, uma simples advertência, como uma multa, por exemplo, de 2% do faturamento do grupo aqui no Brasil, com um teto de 50 milhões de reais. Multa diária, tem a questão de suspensão parcial do funcionamento da empresa. Então, são punições severas, assim, podem chegar e causar um grande impacto na empresa. Simão, me conta um pouquinho do que a gente já faz, o que você passa essa experiência para a gente no controle desses dados, né? Da coleta, do uso e do armazenamento. Como que a gente não paga 50 milhões? Conta aí para todo mundo aprender. Então, João, quanto ao que o Tangerino está fazendo, né, para melhorar essas práticas e tudo mais, e se adequar à própria LGPD, investir em segurança para que a gente não tenha vazamento das informações. A gente nunca teve problema quanto a isso, mas é sempre bom estar revisando. A gente também trabalha em cima de uma auditoria, né, que é onde a gente consegue ver tudo o que acontece com os dados. Se a gente que é analista faz algum tipo de ação, a gente tem essa informação de qual que foi o analista que acessou a conta, que viu aquelas informações. Se a gente se é um administrador, um gestor, alguém da própria empresa que tem acesso a essas informações, e também todas as ações deles são monitoradas. Então a gente consegue ter uma amplitude, né, em cima dessas informações. E outra coisa também que a gente está fazendo é esse processo de coleta, armazenamento e da finalização do armazenamento dessas informações, sempre observando o que está previsto em lei quanto à prescrição e tudo mais. O Simão deu um exemplo prático do que ele já faz, porque a gente está todo dentro dessa lei, mas isso é para todas as empresas, não é só para startup, não é só para empresas que mexem no ramo da tecnologia, não. Então, esse processo de coleta, uso, armazenamento, ele é para todo mundo. Ele deu aqui um exemplo para vocês pegarem, a gente deu praticamente uma consultoria grátis. Então, o que acontece? A gente passou no nosso vídeo, deu uma introdução, depois disso a gente passou também sobre a conformidade, né? Guarda essas palavras, coleta, uso e armazenamento, e falamos um pouquinho da implantação. Leandro, você quer complementar alguma coisa sobre a implantação disso para as empresas? Eu acho que vocês resumiram bem, assim, o Simão falou bem da parte da proteção dos dados, né? Você também no início comentou
sobre a questão da vida do dado, então é importante a empresa saber como que o dado entra, quem mexe com aqueles dados, o que acontece com aqueles dados dentro da empresa, como é o descarte desses dados, né? O descarte no sentido de ou você deletar esses dados, ou você anonimizar esses dados, ou seja, você não permitir que aquele dado seja ligado a uma pessoa, você tem aquela informação de uma maneira geral, talvez por fim estatístico, mas você não consegue identificar quem é a pessoa ali. Enfim, e por que é importante você ter esse caminho dos dados, né? Porque você, numa eventualidade, você vai precisar se defender. E como é que você vai se defender se você não conhece o que está acontecendo dentro da sua casa? Então, é importantíssimo você ter essa questão da implementação dos dados, da proteção dos dados dentro da empresa, para até se proteger também. Ô, Leandro, e você falou uma coisa agora que me fez pensar. Você explicou pra gente que tem que ter esse controle mesmo. Só que no início do vídeo, você falou comigo comigo com a audiência maravilhosa, você falou com todo mundo que teve várias alterações, teve várias MPs durante esse processo da lei, né? Desses 2 anos que ela já tem exigência. Existe a possibilidade de algo mudar? Existe, tipo assim, isso é agora sim, ou pode ser assim, ou para A é assim, para B é assim? Como é que funciona? Existem essas possibilidades? E, antes de você responder isso, eu queria te perguntar também se essas MPs já estão dentro da lei ou continuam sendo MPs? Olha, João, essa parte de vigência da LGPD, ela está ainda conturbada, né? Então, você tem um prazo da própria LGPD, que seria dia 14 de agosto, e aí englobaria tudo. Tem a MP 959, que fala sobre um prazo de implementação da lei, de parte da lei, e tem uma lei que foi uma MP, a Lei 14.010, desse ano também, que dá um outro prazo para determinadas situações da própria Lei Geral de Proteção de Dados, sanções, enfim. E está um pouco conturbado isso ainda. Existe hoje, né, com essa MP 959, existem 3 cenários que podem acontecer e por isso que é um assunto que está muito em voga, né? Então existem 3 cenários que podem ocorrer depois desse período, então. Sim, os 3 cenários são o seguinte, você vai... Pessoal, esses 3 cenários o Leandro vai contar pra gente no nosso próximo Tangerino Talks. Mas antes dele não dar esse spoiler fenomenal, que não vai demorar, porque o nosso programa tá sempre aí, Simão, você quer fazer algum complemento sobre a parte da implantação, sobre essa questão que ela foi mudando, como que isso ajudou, como que foi mais difícil esse passo a passo para chegar no nosso uso, nossa coleta, uso e armazenamento, para formalizar ainda mais o nosso próximo programa, que vai fechar com chave de ouro esses cenários? Assim, a gente já está se adequando a essas medidas, né, essas possibilidades há mais de um ano, a gente sempre contando com a consultoria aí do Leandro, né, para ajudar a entender quais são os processos a serem adequados. Em cima de um contexto geral, a gente conseguiu se enquadrar muito bem. Só que, da forma que o Leandro falou, né, existem possibilidades que ainda estão em aberto. Mas a gente está sempre trabalhando para se adequar, para ficar cada vez mais condizente com as possibilidades que existem e que estão por vir. Beleza, e tá vendo? Então o Simão também já deu um novo spoiler. Além dos 3 cenários, a gente vai falar das próximas possibilidades nesses cenários. Para você também, então a gente não fazer um vídeo hoje que fala uma coisa e amanhã você vê e ter mudado. Então fique ligado, o nosso programa é quinzenal, então você vai assistir essa resposta, não se preocupe. Leandro, desculpa ter te cortado, mas eu tive que fazer isso para a gente pegar melhor. Quer fazer um fechamento? Quer dar tchau pro pessoal? Eu juro por Deus que eu não vou mais te interromper. Não, tudo bem, João, sem problema nenhum. Você me cortou, mas tudo bem, não tem problema. Brincadeira. Pessoal, a gente se vê na próxima com esses cenários. Agradecer também a presença de vocês, né, por estar nos assistindo. Agradecer a presença desses 2 caras sensacionais. E valeu! Simão, para fechar com chave de ouro, você comentou sobre cookies. É cookie, é biscoito ou é bolacha? Conta para mim antes de você se despedir. Eu falo biscoito. Eu também, Simão. Então... Biscoito.
Então, beleza. E aí, Simão, dá um tchau pro pessoal e dá o nosso fechamento. Foi um prazer, pessoal, falar com vocês novamente, né? Na próxima aí tem mais a continuação desse assunto, né? Que vai ser muito interessante, que é uma pauta que tem muito a ser dito ainda. E é isso então, até mais. Pessoal, a gente finaliza o nosso programa hoje. Cada dia mais a gente está fica tendo mais liberdade. Você vê que os assuntos vão surgindo, a gente vai criando novos programas. Então, eu agradeço muito a presença dos dois. Eu acho que essa leveza na relação da conversa, eu acho que é um diferencial nosso. Então, acho que a gente tem que continuar. Fique à vontade para me cortar também. E, pessoal, gostou do nosso vídeo? Gostou do corte que eu dei no Leandro? Gostou de tudo? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e te espero no nosso próximo programa. Até mais, pessoal!